Graça e paz, meus irmãos. Há sempre um grande desafio quando a gente propõe um tempo de avaliação e reflexão da palavra de Deus para homens. Quando fazemos esta mesma proposta para outros grupos da igreja, parece que é sempre mais fácil a adesão. Não sei se os taubatianos são como os joseenses, né? Mas se disséssemos assim, vamos reunir um grupo de mulheres, obrigado, para um encontro qualquer, a adesão sempre é muito maior. Quando pensamos em reunir homens, parece que é sempre um desafio, eu diria, maior para que esses membros participem. Contudo, eu vejo uma boa representação aqui. Fico muito feliz, imagino que o pastor Lielson tenha feito uma série de desafios, convocado vocês para isso, e isso torna o meu momento aqui mais desafiador ainda. Tá? Eu quero apresentar rapidamente a minha família, mas antes da minha família, deixa eu só falar de alguém que está comigo aqui. Silvio Schmidt, fica em pé, ele é diácono lá na Igreja Cristã Evangélica, ele é aposentado da Embraer. Eu vi que tem mais um aposentado da Embraer aqui, cadê o irmão? Não tinha alguém que era aposentado da Embraer aqui também? Lá no fundo, lá no... Esse aqui é aposentado lá da Faria Lima, lá em São José. Nossa igreja fica muito próxima à Embraer lá na Faria Lima. E o próprio Lielson trabalha na Embraer também. Então ele aposentou e eu disse, agora você tem que trabalhar comigo. Então sempre que precisa de companhia, está o Silvio comigo. O Silvio também é formado lá no CTVAP. Ele é da primeira turma do CTVAP e também tem sido uma pessoa muito importante lá no nosso trabalho. Aparece aqui na projeção a minha família, eu, a minha esposa Yara e os meus 2 filhos, Arthur, o mais velho ali de Capitão América, e o Abner, mais novo de Hulk, né? Como toda criançada aí do nosso tempo, né? Apaixonados por Marvel, Vingadores, etc. Então, esta é a minha família. Deus tem nos abençoado, nos guardado, nos orientado muito. Entre o Arthur e o Abner, minha esposa teve uma gravidez que não evoluiu. Nós perdemos uma criança entre os dois e Deus preservou esses que estão conosco, graças a Deus. Bom, esta é a família. Quanto tempo tem, pastor Lielson? Só para eu... Primeiro intervalo, 10 para as 8, por favor. 10 para as 8, mais ou menos, né? Tá bom. Quando o Lielson falou comigo, eu fiquei pensando em muitas coisas que poderia trazer para os irmãos e juntos refletirmos sobre a questão da própria identidade, do fundamento, do que significa o homem bíblico, né? E certamente, ao olhar para a Escritura, a gente encontra uma série de textos que fundamentariam e ajudariam a gente a pensar corretamente sobre a questão. Mas o tempo, a ocasião não nos permite esgotar, e eu diria que mesmo que eu viesse aqui outros tantos encontros, não seria possível tratar e cumprir todo o propósito que cerca essa questão da identificação e do serviço que nós temos como homem bíblico. Mas eu decidi fazer o seguinte: nesse primeiro momento eu quero fazer uma explanação objetiva no texto de Gênesis, para a gente só compreender um pouco da fundamentação do homem bíblico à luz da revelação e daquilo que aconteceu na origem de todas as coisas. E no segundo período eu quero olhar para o Salmo 112 e, a partir do Salmo 112, considerar alguns retratos, algumas configurações, fazendo alguns contrapontos e avaliações sobre a questão da santidade, tá bom? Há muita coisa para ser explorada, então não sei o que eu vou conseguir apresentar para os irmãos nesse primeiro momento, mas se não conseguir pelo menos contemplar o que eu separei aqui, depois eu passo os slides aí para o pastor Lielson e ele vai avançando com vocês. Então qual é a ideia? A ideia é pensarmos um pouquinho nos fundamentos para a compreensão do homem bíblico. Quero que vocês abram em Gênesis, no capítulo 1, e nós vamos, a partir do capítulo 1, olhar alguns textos de Gênesis e configurar um pouco a ideia da masculinidade, do gênero macho, como diria um bom nordestino como eu. Não sei se tem outros nordestinos aqui, mais baianos espalhados por aí. Nenhum baiano. Esse é o primeiro lugar que eu vou que eu não encontro nenhum outro baiano. Nem nordestino, pernambucano, paraibano, cearense, ninguém.
estão meio constrangidos aí, né? Eu sou baiano, irmãos, eu sou do sertão da Bahia, um lugar chamado Serra do Trabalho, quase o fim do mundo, mas uma boa terra que me fez crescer e enxergar o mundo de uma forma singular, tá bom? Mas vamos pensar um pouquinho. Lá diríamos é o cabra macho, né? É assim que diríamos lá no Nordeste, o cabra macho. Aqui basta o homem bíblico. Gênesis capítulo 1, versículos de 26 a 28. Nós vamos só ler o texto e considerar duas questões básicas aqui para fundamentar essa ideia de compreensão do homem bíblico. Eu vou ler sempre na versão NVI, tá? Eu não sei quantos usaram essa versão aqui, mas não tem problema, acompanhe com a sua Bíblia. Diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Duas perguntas para nos guiar aqui na nossa reflexão. A primeira seria a imagem e semelhança, e a segunda, como Deus estruturou a família com base neste texto. Certamente o pastor Lielso, conhecendo um pouco a visão dele, quando eu estava aqui na sabatina da sua consagração, eu me lembro na exposição da sua confissão de fé que ele deixou muito claro o seu posicionamento sobre a constituição do homem, muito com base nesse texto, né? Mas a grande questão aqui é simplesmente configurar o que esse texto quer mostrar para nós. Ele fala sobre uma tal imagem ou uma semelhança que foi impregnada no ser humano na criação e que de alguma forma comunica a singularidade com o nosso Deus. Antes, é importante dizer que no texto bíblico não existe nenhuma distinção entre imagem e semelhança, pelo menos essa é a forma que eu leio. Não há nenhuma proposta de que imagem seja uma coisa e semelhança seja outra, mas são termos intercambiáveis ou sinônimos, os dois querem dizer a mesma coisa. Talvez uma proposta simplesmente de ênfase com relação a esse valor da humanidade comunicado no ser que o criou, que é Deus. Mas a pergunta seria a seguinte: o que é essa imagem? Ou o que é esta semelhança? Difícil responder, porque o texto também não nos responde com clareza a essa questão. Inclusive, entre os estudiosos da Bíblia, tem um outro aluno meu aqui sentado, né? A gente sempre fica com essas incógnitas e alguns vão propor um caminho, outros vão propor outros e etc. e tal. Eu particularmente tenho uma tendência a caminhar na direção de que o próprio texto nos dá alguma dica sobre o significado, ainda que eu não possa afirmar com convicção o que isto significa. Mas se vocês olharem nos versículos 26 e 28, nós encontramos o que normalmente nós chamamos de mandatos da criação, ou as instruções que foram dadas para a humanidade quando ela foi criada, que é a ideia de governo e de multiplicação. O pastor Davi Murk gosta sempre de usar os 3 Rzinhos dele lá: representar, reproduzir e refletir a imagem de Deus. Porque eu acho que essas informações dos mandatos culturais talvez nos indiquem um pouquinho o significado de imagem e semelhança. Porque de alguma forma o ser humano foi posto neste mundo para agir em favor do Deus que o criou. Então, quando Deus estabelece para a humanidade o governo sobre essa terra, este governo é a representação do ideal que esse Deus estabeleceu para a criação. Ao cuidar da natureza que Deus criou, ao cuidar dos animais que Deus criou, nós estamos comunicando o valor que Ele estabeleceu através de nós, que é o de governar. Então, de alguma forma, esse Deus que nos criou nos dotou de competência para cuidar daquilo que Ele criou. Entendem a ideia? Ao mesmo tempo, na constituição familiar, Ele também nos deu a ordem para multiplicar ou reproduzir os seres humanos. E aí é interessante o versículo 27, porque ele diz assim: criou Deus o homem à sua imagem. E essa expressão que aparece aqui para homem é a mesma que normalmente nós traduzimos para a humanidade. A
A ideia de uma humanidade completa e plena estabelecida aqui, caracterizando os gêneros aqui, tanto homem quanto mulher, de alguma forma comunica a imagem de Deus. Mas na sequência do verso ele diz assim: homem e mulher os criou, e ele já vai separar os gêneros, comunicando o valor familiar aqui. Quando ele vai dizer na sequência sobre multiplicar, é como se na harmonia da leitura do texto nós compreendêssemos que a única possibilidade de cumprir esse mandato da criação é por meio da família. Entende a ideia? Um homem sozinho não pode multiplicar, uma mulher sozinha não pode multiplicar. No mundo de hoje a gente ainda precisa dizer o seguinte: homem com homem não pode multiplicar, e mulher com mulher também não, porque isso é perversão ao ideal de Deus. Mas quando o homem macho constitui família com a sua respectiva metade, a sua esposa, então isso possibilita para ele o quê? Cumprir o mandato, que é a ideia da multiplicação. Estão conseguindo comunicar para os irmãos? Então, para mim, ainda que eu não possa responder com absoluta clareza o significado de imagem e semelhança, eu tenho a impressão que os mandatos da criação estão de alguma forma conectados aqui, e ela se estabelece a partir da família. Como é que eu posso provar a minha competência no governo? Em primeiro lugar, governando a minha família. Paulo, quando escreve a Timóteo sobre as designações ou qualificações para o pastor, ele diz o seguinte: como é que ele pode governar a igreja de Deus se ele não governa a sua família? Um dos crivos do apostolado de Paulo para a liderança eclesiástica é ele ser capaz de governar a sua própria família. Então, para cumprir o mandato de governo, parece que numa primeira esfera tem a ver com a constituição familiar, e parece que tem alguma coisa a ver com essa imagem que Deus comunicou a nós. Da mesma forma, como eu poderia cumprir o mandato de multiplicação, reprodução do ser humano, se eu não constituir família? Também não é possível. Então notem, quando a gente pensa na ideia de fundamentação do homem bíblico, o primeiro aspecto que a gente precisa considerar está aqui. O homem bíblico é aquele que entende sua missão no mundo, seja para governar, seja na constituição familiar para multiplicar. Quantos são solteiros aqui? Alguns poucos, né? Dá esperança, meus irmãos. No reino, uma das propostas para vocês é justamente a constituição familiar. Converse com o pastor Elielson. Devem ter as solteiras aqui também, né? Dentro de um plano específico, bem ordenado. Pense nisso com seriedade, porque passa por essa responsabilidade dentro da ordem de Deus a compreensão do que é ser um homem bíblico. E assim Deus vai estruturar. Os irmãos entendem isso? Mas avançando um pouquinho nossa linha de raciocínio, entrando no capítulo 2, e o capítulo 2 nada mais é do que uma espécie de detalhamento do que aconteceu em Gênesis 1, de 26 a 28. Capítulo 2 de Gênesis é uma narrativa mais detalhada e objetiva sobre a criação da humanidade. Agora é interessante, porque ao ler o capítulo 1, você encontra ao final de cada dia da criação Deus fazendo uma afirmação: e isto ficou bom. Ouviu que ficou bom. Já perceberam isso na leitura? Termina um dia e diz: e viu Deus que ficou bom. Eu não acredito que este bom que aparece no texto tenha a ver com um selo de qualidade, porque Deus não poderia criar nada que não fosse bom. Então toda a criação de Deus tem o ISO 9000 e quanto já, irmãos da Embraer? ISO 9010 já? Nem sabe, né? Sim, mas é um ISO 9000 e alguma coisa, qualidade, né? Exato. Para Deus, não, essa equação não é válida, porque tudo que Deus fizera seria certamente bom. Então, quando o texto diz, e viu que ficou bom, não tem a ver com selo de qualidade, mas tem a ver com finalização. A leitura parafraseada seria assim: e viu Deus que ficou pronto.
e viu Deus que acabou, e viu Deus que não precisava mais fazer nada naquele dia em relação àquele objeto da criação. Mas quando você vai para o capítulo 2, lá no versículo 18, aí você lê algo diferente. O texto diz assim: não é bom. Então declarou o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma esposa que o auxilie e lhe corresponda. Observou? Não é bom. Tudo que foi significado anteriormente viu que ficou bom. Agora, e não é bom. De novo, não é questão de qualidade, mas a ideia é que seria o seguinte: e viu Deus que a constituição familiar, a elaboração do plano de Deus ainda não estava pronta. Alguma coisa ainda precisava ser feita. Então Deus olha para aquele ser, Adão, e vai criar alguém que lhe corresponda e que lhe auxilie, para que então ficasse pronto ou bom. Este indivíduo solitário na criação precisava de alguém ao seu lado. Tanto que Deus ordena para ele dar nomes aos animais, e ele sai distribuindo os nomes. Mas na narrativa, no fluxo do texto, uma coisa que ele observa é: não encontrei ninguém que me corresponda, porque ainda não havia sido criado este ser. Então ele observa que algo não estava concluído dentro da declaração de Deus, e aí ele vai então trabalhar em favor desse homem, fazendo alguém que pudesse corresponder e auxiliar. Agora, dentro dessas declarações, avançando um pouquinho lá para o versículo 21, eu não sei se o pastor Lielson já trabalhou isso aqui com vocês, ele pode acenar com a mão e me responder, mas nós temos o seguinte na narrativa, no versículo 21: então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e lhe levou a ele. Qual é a primeira coisa que eu significo aqui? É que onde nós lemos costela, nós deveríamos ler como metade. Já explanou isso alguma vez aqui, pastor? Não sobre essa questão, tá bom. Qual é o dilema que existe aqui? É que nós aprendemos desde cedo que a constituição, a formação da mulher, ela veio de um simples ossinho que foi tirado do homem. Não é assim que a gente sempre leu? Há alguns estudiosos que chegam a publicar na internet coisas do tipo: todo homem macho tem uma costela a menos em relação à mulher. Isso é mentira, irmãos. Se você procurar qualquer livro de biologia, qualquer livro clínico sobre a humanidade, você vai descobrir que não existe essa diferença. Os mesmos pares de costelas que existem para o homem, existem também para a mulher. Não tem diferença nenhuma, porque na verdade essa expressão costela foi simplesmente uma acomodação na tradução lá da Vulgata Latina, e depois se desenvolveu em outras traduções, porque o termo não deveria ser traduzido por costela, mas por metade. Como eu provo isso de maneira bem objetiva e simples? Vocês olharam que tem um balãozinho com várias referências lá? Todos esses textos aqui, aparece no texto a mesma palavra que está em Gênesis 21 e 22, que foi traduzido por costela, em todos os outros textos. Todas as ocorrências citadas ali, o mesmo termo aparece. E sabem quantas vezes lá o termo é traduzido por costela? Nenhuma. Em nenhuma versão da língua portuguesa. Não é interessante isso? Se a palavra significa costela, por que em todas essas referências o termo não é traduzido de igual modo? A resposta é simples. É porque a palavra não significa literalmente costela, significa outra coisa. E se você ler todas aquelas passagens, você vai descobrir que o termo literalmente significa metade, ou em alguns momentos meio.
O que eu estou querendo mostrar para os irmãos? Que na elaboração do plano de Deus, na criação da masculinidade e daquela que acompanharia esse ser com o auxílio e correspondência, a ideia é que não foi uma pequena porçãozinha que foi tirada dele para constituir, mas foi tirado muito, metade dele para isso. Já brincaram de massinha de modelar? E você está lá elaborando algum serzinho, brincando, aí de repente você não gosta, aí você amassa tudo de novo, tira uma porção da massinha de modelar e tira outra e constitui 2 serzinhos, já viram isso? A ideia é similar. Deus tirou do primeiro ser massa suficiente para construir um novo ser, do lado, da metade, da essência do que é o ser humano, para constituir aquela que seria sua companheira. É claro que você não precisa criar nenhuma celeuma na sua cabeça nesse momento ao eu fazer essa afirmação, porque no que se refere à ideia de ser tirado do homem, ser tirado do lado, ter vindo do homem, não modifica nada. Mas eu vou explicar por que eu estou querendo mostrar essa verdade para vocês quando a gente olhar os textos subsequentes. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo comunicar aqui? Então a mulher não foi criada de um único pedacinho de osso, mas ela foi criada de metade do primeiro homem. Deus tirou massa suficiente dele para constituir um novo ser e reconstruiu. Quando o texto diz assim, fechou, lá da ideia, reconstruiu aquele ser, o refez de um outro modo. Agora olha como isso vai aumentando a atenção, o significado e mostrando o valor do homem bíblico. Na sequência a gente lê assim no versículo 23: então disse o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha. Está vendo, irmão? Não é só osso, é também, ela veio dos meus ossos e ela veio também da minha carne. E ela será chamada o quê? Mulher, porque do homem foi formada. Tentem configurar na mente de vocês a cena. Adão foi anestesiado, entrou em coma, um coma provocado por Deus. Deus tira uma porção dele e constrói, cria a sua auxiliadora idônea e reconstrói ou recria Adão. Ele acorda do coma, sua companheira acorda do coma, e os dois começam a contemplar um ao outro. Entendem a ideia? Antes ele tinha visto as fêmeas do reino animal, não é? E que nenhuma lhe interessou, porque nenhuma lhe correspondia. Mas agora o que ele está vislumbrando? Um ser em essência igual a ele. Ele está fascinado com aquilo. Essa poesia que ele constrói: esta sim é osso dos meus ossos, esta sim é carne da minha carne. E a contemplação e a alegria por Deus ter feito alguém que lhe correspondesse, e que agora ele poderia cumprir a missão que Deus havia otorgado para ele no reino. Mas tem alguns detalhes interessantes aqui. Ele diz: ela será chamada mulher porque foi formada do homem. Porque Adão contemplou similaridades, mas ele percebeu também o quê? Diferenças. A biologia masculina é diferente em alguns aspectos da feminina. Observou seios, observou órgãos genitais diferentes, e ele contempla isso sem malícia, sem imoralidade, sem deturpação. Interessante, porque os dois termos que são usados aqui, similares aos que são usados em 27, são para indicar gênero. Ele diz assim: você será fêmea porque você foi formada do macho. Você tem um órgão que caracteriza a sua feminilidade, e eu tenho um órgão que caracteriza a minha masculinidade. Sempre que eu digo isso, causa algum terror em algumas pessoas, porque a nossa mente é muito contaminada. Mas é uma versão que traduziu por varão e varoa, certo? E esse termo eu acho que representa melhor até o ideal do próprio texto bíblico.
qual razão? Porque a expressão varão, ela vem com uma comunicação do órgão genital masculino, que é similar a uma vara. Dá para entender a ideia? Varão é alguém que tem um órgão similar a uma vara. E o que é varoa? Varoa é alguém que não tem esse órgão, é diferente. E Adão contemplou. Agora eu entendi a mecânica, agora eu contemplo como Deus faz isso de forma extraordinária. Conseguem perceber a masculinidade surgindo e a contemplação do seio familiar brotando na mente dele, na relação? Por isso, a conclusão óbvia, avançando no texto: por esta razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, se unirão. Por que eu fiz questão de falar da tal da costela, que não é costela e é metade? Porque lá um ser inteiro se dividiu em duas metades. E na ordem de unir-se para constituir família, o que é que eles fazem agora? Duas metades que se unem. Metade com metade dá o quê, irmãos? E é este na singularidade, que pode cumprir os mandatos iniciais de Gênesis 1 que nós lemos. O homem pode governar, porque agora ele tem uma família para governar. O homem pode multiplicar, porque agora ele tem uma família para poder multiplicar. E a família pode cumprir os mandatos de Deus. Neste, nós encontramos então o significado e a essência da masculinidade do homem. Esta é a razão de que nós temos que buscar a constituição familiar no Senhor, de acordo com o Senhor, sem julgo desigual, com santidade, todos os termos que envolvem a relação. Mas para entender como eu poderia cumprir o decreto de Deus? Sim, por meio da família. Agora, a masculinidade, ela vai nortear todo esse processo aqui, porque ser esse homem que governa, que orienta e que cuida da esposa é cumprir o papel de Deus na sua santidade. Qual é o problema? E aqui eu vou entrar um pouco na santidade, depois em Salmo 112 mexer mais com isso. O desvio. Deus criou o perfeito, estabeleceu uma ordem perfeita, com mandatos perfeitos, com um cumprimento perfeito. O que o homem fez? Irmãos, deixa eu configurar a cena aqui e os irmãos vão entender o que eu quero explicar com isso. No versículo 25, não é do capítulo 1 não, do capítulo 2, está errado ali. A gente lê assim: o homem e sua mulher viviam o quê? Nus, e não se envergonhavam, ou não sentiam vergonha. Eles não tinham vestimentas, entende? Naturalmente, eles contemplavam um ao outro, mas eles não se constrangiam com isso. Agora, quando você lê lá no versículo 7 do capítulo 3, veja o que aconteceu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Por quê? Eles não já estavam nus antes? Por que agora se cobriram? Eu não sei se os irmãos conseguem entender, mas numa leitura simples eu sempre entro em crise com essas informações. Porque eu penso assim: antes do pecado eles estavam nus e o texto diz que não havia problema nenhum. Depois do pecado eles continuam nus, mas agora tem algum problema. Irmãos, não mudou nada na visão deles. Os olhos, a retina, a biologia dos olhos era a mesma. O mesmo homem nu que Eva tinha visto antes era o que estava diante dela ali. A mesma mulher nua que ele tinha visto antes era a que estava diante dele. Percebe? Não mudou nada na clínica, na biologia. Mas alguma coisa mudou, porque antes eles não sentiam vergonha e agora eles estão vergonhados. Como é que eu respondo essa questão? Também é um problema de tradução aqui, mas eu vou explicar. Olha o que diz no capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era a mais... Algumas versões traduziram como sagaz. A minha versão traduziu como astuto. Você sabia
que a mesma palavrinha que aparece no versículo 25 e foi traduzido por nos, e no capítulo 3, versículo 7, que também foi traduzido por nos, aparece aqui no versículo 1 do capítulo 3, e que foi traduzido por sagaz ou astuto, no texto original é a mesma palavra, a mesma palavra. Por que lá traduz de uma forma e aqui traduz de outra? Para mim responde o significado. Porque no capítulo 3, versículo 1, é um qualificador dessa serpente, que é um réptil, na verdade, né? O que está qualificando esse réptil? Ele era o quê? Sagaz, astuto ou malicioso. Deu para entender a ideia? Talvez imoral. É isso que quer dizer. Aquele réptil era sagaz, era astuto, era malicioso, era imoral. Está qualificando ele. A palavra no versículo 25 do capítulo 2 e no versículo 7 do capítulo 3 é a mesma. Então a minha leitura seria assim no versículo 25 do capítulo 2: o homem e a mulher não tinham sagacidade, não tinham astúcia, não tinham imoralidade. Deu para entender? Eles eram capazes de contemplar um ao outro sem ter pensamentos imorais, sem ter pensamentos pervertidos, porque habitava neles a compreensão de como Deus os criara. Mas lá no versículo 7 do capítulo 3, a leitura seria assim: os olhos dos dois agora contemplavam com sagacidade, com imoralidade, com sensualidade pervertida. Eles ultrapassaram os limites que Deus estabeleceu. Então agora eles são incapazes de olhar um para o outro com santidade, porque agora eles são astutos como o réptil é astuto. Caíram na cilada do réptil e se tornaram como ele. Dá para entender a ideia? Então antes da queda eles eram capazes de contemplar um ao outro com santidade, sem nenhuma dificuldade, e viviam livremente na sua nudez, sem que isso pervertesse o seu pensamento. Mas quando eles se rebelaram contra Deus, o que mudou foi a maneira deles enxergarem um ao outro. E agora a mente e os olhos, que outrora não havia imoralidade, agora tem. E agora eles são incapazes de olhar um para o outro sem imoralidade. Vocês percebem que até para conversar com vocês sobre isso é uma espécie de tabu? Falar de sexualidade é um tabu. Mexer com a santidade dos homens é um tabu. Por que tantos homens se enveredaram no mundo da pornografia, da imoralidade, da prostituição? Porque eles são incapazes, ou nós somos incapazes, de olhar para o mundo com olhos e as lentes de Deus. Tudo a gente enxerga imoralidade. Você é incapaz de ver a nudez de alguém sem por trás na sua mente o quê? Se imaginar coisas obscenas e pervertidas. Por isso Deus vai tecer vestimentas para ele, matando o animal e falar: agora vocês têm que se cobrir mesmo, porque agora vocês são pervertidos. Agora essa nudez, ela está totalmente restrita somente aos casais, na sua intimidade, no seu seio. Hebreus capítulo 13, versículo 4. O que eu quero mostrar para vocês, irmãos: compreender santidade é compreender quem é o homem bíblico. E compreender o homem bíblico tem que passar pela leitura de Gênesis. Então, fechando aqui nesses poucos minutos que me restam, o homem é criado por Deus para cumprir os mandatos de Deus, porque ele é a imagem de Deus. Mas a única forma de cumprir os mandatos de Deus é constituindo a família, o ser macho se relacionando com a fêmea, constituindo o matrimônio. Agora ele pode exercer tanto o governo na esfera familiar, quanto a multiplicação, porque ele pode, através da semente, procriar e ter outros seres humanos. Esse é o homem bíblico. É aquele que se casa em santidade,
é aquele que se preserva em santidade, é aquele que está restritamente dedicado a servir somente o seu cônjuge, no que se refere à sexualidade. Mas este homem, do qual Deus tirara a parte dele para constituir aquela que completaria e corresponderia, ele ainda tem que viver o mundo e a realidade da família com olhos de santidade. Mas o problema, ele se rebelou contra Deus, e agora o seu coração não está mais em sintonia plena com o coração de Deus. Ele se tornou um ser imoral, ele se tornou um ser astuto. Eu não conheço nenhum de vocês profundamente aqui, mas eu acredito que alguns de vocês têm sofrido tensões na área da sexualidade, que alguns de vocês têm acessado sites que não deveriam, têm rompido a santidade do matrimônio para aqueles que são casados, porque os seus olhos são incapazes de olhar para o matrimônio com santidade. Eu não estou acusando, nem julgando, nem apontando, só estou refletindo, porque eu sei que essa é a realidade que permeia quase todos os lugares. Você entende o que é ser um homem bíblico? Ser um homem bíblico é você entender que você é a imagem de Deus, criado para uma missão que Deus estabeleceu, seguindo as regras que Deus instituiu. Quando você foge desse padrão, é que você se desvia da orientação de Deus, e é quando você interrompe o processo que Ele mesmo criou. Na constituição familiar, eu terminaria com essa projeção, só citando. Eu gosto muito desses usos de poesia, palavras com a mesma letra, etc. Para ajudar a memorizar. Mas o macho, na constituição familiar, no seio sacerdotal como família, ele tem que ter 3 coisas básicas. Ele tem que ser profeta, porque ele tem que comunicar o valor de Deus para a sua família, para aqueles que estão à sua volta. Ele tem que ser provedor, porque ele é o responsável pela manutenção da família. E ele tem que ser protetor também do lar. Pedro vai dizer que ele tem que cuidar da mulher porque é a parte mais frágil desse processo. Ele tem que cuidar. Os irmãos conseguiram entender os valores que eu quis comunicar aqui? Ficou claro para vocês? É aqui que eu introduziria a percepção e avaliação do que é ser um homem bíblico. Depois que fizermos a nossa pausa, então voltaremos aqui para pensar e refletir um pouco mais sobre o Salmo 112 e a ideia do sacerdócio numa esfera um pouco além daquilo que a gente já conversou até agora. Tudo bem? Podendo orar aí, pastor Nelson? Então tá bom. Quero orar rapidamente com vocês, e o pastor Nelson aí conduz aqui o processo. Muito obrigado, Senhor Jesus, por este momento. Agradeço por essa rápida introdução e a possibilidade de fazer essa reflexão, e eu oro para que os meus irmãos tenham compreendido, tenham conseguido assimilar pelo menos as diretrizes mais essenciais desse processo todo, mas pelo menos no plano básico, que eu tenha conseguido comunicar esses valores. Se alguma coisa não ficou muito clara, eu peço que o Senhor elucide o pastor Nelson para ajudar a orientá-los no futuro, mas estarei também disponível para responder qualquer questionamento neste momento. Amém. Obrigado por hora, meus irmãos. Ok. Vamos ver se eu consigo conduzir aqui a nossa conversa até um pouquinho antes desse horário, para permitir que vocês façam algumas perguntas, se vocês quiserem, tá bom? Nós conversamos um pouco sobre o livro de Gênesis, tentamos observar alguns aspectos que cercam aquilo que eu compreendo ser a construção do homem bíblico a partir da narrativa, né? E agora eu queria avançar usando o Salmo 112, fazendo a leitura desse Salmo e observando o que esse Salmo poderia nos oferecer na reflexão da nossa posição como homens de Deus e possíveis relações com os
sentido da prática da santidade que devemos viver e aplicar na nossa vida, tá bom? Abra no Salmo 112, nós não vamos ler todo o Salmo, mas eu vou conversando com vocês sobre ele e a gente vai argumentando e, enfim, desenvolvendo a linha de raciocínio como julgarmos ser melhor. Eu quero começar não pensando no Salmo, mas mostrando para vocês a figura desse camarada chamado Karl Rubens. Não sei se alguém aqui já leu ou já viu alguma coisa sobre esse camarada. Não é nenhum pastor, nenhum teólogo, nada disso não, tá? Mas esse camarada aqui, no ano de 1975, ele é um biólogo e ele trabalhou por muito tempo na Universidade de San Diego, nos estudos de oceanografia, e ele desenvolveu assim, pesquisas fascinantes na sua área de conhecimento e de atuação. E aos 81 anos ele foi condecorado, ele foi honrado de certa forma pela universidade. E o que chamou a atenção da plateia, das pessoas que estavam envolvidas nesse processo, foi a frase que ele utilizou assim que ele foi premiado e recebeu essa condecoração. Ele disse assim: eu realmente não sei por que estou recebendo isso. Tudo que eu sempre fiz foi exatamente aquilo que eu queria fazer. Seria a ideia de dupla honra, como alguns gostam de chamar. O que Karl Rubens quis mencionar ou expressar com a sua frase? De que todo o seu esforço, todo o seu empenho, toda a sua dedicação na Universidade de San Diego tinha a ver com algo que ele acreditava, que ele compreendia como sendo genuíno, verdadeiro e autêntico, e que o motivava a continuar aquele exercício o tanto de tempo que fosse possível. É a ideia de alguém estar numa missão que ele compreende ser uma missão verdadeira e justa, e aí ele se dedica completamente àquilo. E aí no final alguém vem e o condecora, o premia, o honra. E ele diz não entender isso. Mas o que eu sempre fiz foi cumprir aquilo que eu julguei ser o justo, o correto. Entende a ideia, irmãos? No reino nós temos uma missão a cumprir como sacerdotes, como homens bíblicos, como homem de Deus. Mas a nossa missão, ela não deve ser pautada pela motivação de uma possível premiação lá no fundo, sermos condecorados porque fomos os melhores homens dessa terra. Mas simplesmente porque esse é o objetivo da nossa vida. É glorificar Deus, é cumprir o nosso papel. E se alguém no final da sua vida lhe honrar com um prêmio, alguma coisa, você teria que responder algo similar ao que Karl Rubens fez. Como se você está me condecorando pelo quê? O que eu fiz foi nada mais do que cumprir a minha missão no mundo. Entende a ideia? Acho que como homens de Deus, a gente precisaria pensar um pouco nisso. Será que eu estou caminhando na direção de um cumprimento honroso aos desígnios de Deus para a minha vida como homem? Ou eu estou desorientado e perdido e nem sei aonde eu vou chegar? Vamos pensar. Um outro camarada que eu sou apaixonado, sou dessa geração mesmo, amo, meus filhos gostam, eu gosto, Stanley. Foi, recentemente, também não é nenhum pastor, nenhum teólogo, é um criador de personagens da Marvel e outrora era da DC. Eu parafrasei só para explicar o que eu quero dizer com isso, mas certa vez ele disse o seguinte: grandes privilégios implicam grandes responsabilidades. Quem assistiu o Homem-Aranha, vai se lembrar dessa frase do tio Ben, no momento em que ele é baleado lá e o Peter Parker chega diante dele, ele faz essa afirmação: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não sei se você sabe, mas Stan Lee parafraseou um texto bíblico, quando ele fez essa afirmação aqui: a quem muito é dado, muito será cobrado. É claro que eu acredito que ele fez uma leitura errada lá do texto sobre o significado do versículo, mas ele usou essa referência para dar essa famosa frase ao personagem do tio Ben, Homem-Aranha, e que comunica certamente alguma verdade, Grandes responsabilidades ou privilégios, implicações, ou melhor, grandes privilégios implicam em grandes responsabilidades.
pergunta seria assim: é ou não um privilégio ser um homem de Deus? Sim. É ou não um privilégio estar no reino e admitir a missão de Deus para a nossa vida? Sim. Agora, tudo isso, conjuntamente, deve ser percebido com a ideia de que é uma grande responsabilidade. Sermos sacerdotes do nosso lar, temos que educar os nossos filhos no caminho do Senhor, é uma grande responsabilidade que temos. Para aqueles que conduzem igrejas ou pastores, sei se você tem alguma função dentro da sua igreja local, mas é uma grande responsabilidade. Ao mesmo tempo que é um privilégio, é também uma grande responsabilidade. Então a nossa masculinidade, quando a gente observa o reino, deveria ser avaliada também sob essa premissa: quem eu sou no reino, qual a minha missão. É um privilégio, mas também exige de mim muita responsabilidade. Vamos olhar para o Salmo. O Salmo 112 é para mim uma poesia em formato de acróstico que celebra as virtudes e o legado de um homem de Deus. É muito comum encontrar na poesia antiga do mundo hebraico essa ideia do acróstico. Nós somos de uma cultura que não valoriza esses gêneros literários. Aliás, nós somos de uma cultura que não valoriza a literatura como um todo, né? Mas no mundo hebreu antigo era muito comum que eles comunicassem valores e verdades por meio de poesias ou de músicas. E há vários salmos que são construídos de forma acróstica. Até livros da Bíblia que são construídos de forma acróstica. Por exemplo, Lamentações de Jeremias é um grande acróstico da língua hebraica. O Salmo 119, o maior salmo que nós temos na Bíblia, é um acróstico, uma poesia que comunica valores. O Salmo 118 também é um acróstico e que traz para nós aí uma bela expressão de celebração às virtudes e o legado de um homem de Deus. Como é que eu quero olhar para esse texto com vocês? Primeiro, pensar no retrato do homem de Deus ou as suas virtudes. Eu não quero que você tente entrar no Salmo e verificar se você se configura dentro do Salmo. E nem quero também que você fuja dele como quem vê absurdos em ser alguém tão plenamente alinhado com a vontade de Deus. Eu só quero que você reflita. Olhe para o Salmo, verifique quem você é, observe o que ele está querendo comunicar para nós como valores de humanidade e de hombridade, de virilidade, e tente se apropriar disso. Se for preciso mudar, mude e transforme. Se for só uma reflexão, que assim seja, mas pense um pouquinho. Qual o retrato de um homem de Deus? Suas virtudes. Observe que interessante. O versículo 1 começa assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que se compraz nos seus mandamentos. Algumas questões neste versículo que eu queria considerar com vocês. A primeira delas, essa expressão bem-aventurado, é a mesma expressão que aparece, por exemplo, no Salmo 1, lembra? Bem-aventurado, mesma expressão. Há uma outra palavrinha no Novo Testamento, mas que também normalmente foi traduzido como bem-aventurado, como é o caso do Sermão do Monte. Mas o que é interessante, a maioria dos estudiosos olha para a expressão que aparece aqui no original e correlaciona simplesmente e diretamente com alegria. Alguém extremamente feliz. Dr. Russell Shedd, que comenta esta expressão, ele diz assim: o significado é de alguém verdadeiramente feliz. Não está errado pensar assim. Só que a ideia de felicidade não contempla o que o termo quer comunicar de fato. Porque para mim a expressão está muito mais relacionada à ideia de uma virtude presente no indivíduo que provoca nele satisfação. Seria como se você pensasse assim: eu tenho cumprido a minha missão no reino, e por cumprir a minha missão no reino eu estou satisfeito, eu estou feliz. Entende a ideia? Eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, e por ser um bom marido, por ser um bom pai, eu estou satisfeito, eu sou feliz. Entende que esta felicidade, a bem-aventurança declarada no texto, não tem a ver simplesmente com possíveis benefícios que você eventualmente possa ter recebido, mas tem a ver com o seu caráter, com a virtude que está empregada no seu ser
e que dá a você tranquilidade para continuar a sua vida satisfeito e feliz diante do Senhor. Isso que é ser um bem-aventurado. Talvez você tenha um alto salário, você seja um grande empresário, um cara altamente bem sucedido no mercado, seja ele qual for, mas você não tem cuidado da sua esposa, não tem cuidado do seu marido, não tem participado das atividades da comunidade do santo. E para a sociedade diriam assim: aí está um homem feliz, né? Tem muito dinheiro, bem sucedido, realizado no mundo, mas você não é um bem-aventurado. Felicidade aliada ao que o dinheiro pode dar, pode até ser, mas ela não representa a bem-aventurança, porque esta aqui tem a ver com o seu caráter, tem a ver com a sua integridade, com virtudes presentes no homem de Deus. Vai dizer que a mãe do Michel Temer não considera que ele é um homem bem sucedido? Claro que considera. Mas agora, ao vasculhar o coração desses homens, dele e de tantos outros lá, perguntaríamos assim: será que é um bem-aventurado? A resposta seria diferente, né? Será que as virtudes que deveriam habitar no fato na vida de um homem existem? Teríamos que pensar melhor. Então, bem-aventurado não tem a ver simplesmente com contentamento, mas tem a ver com a virtude do indivíduo que o leva a estar satisfeito e contente. Mas além disso, essa expressão, que é o que vai nortear todo o salmo, foi traduzido por homem. Na língua portuguesa você tem essa expressão como comum de dois gêneros, né? Quando você vai falar de um homem e de uma mulher, você usa o masculino para significar os dois. Então muitas vezes na escritura isso acontece e confunde as pessoas. Mas aqui não é homem no sentido de humanidade, no sentido dos dois gêneros. Aqui é macho. O salmo é a declaração de um homem, com virilidade, entende a ideia? Então este salmo é uma declaração para mim e para você como homens. E ele diz assim: então virtuoso, satisfeito é o homem que teme o Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Sobre esse temor é muito importante a gente falar um pouco sobre ele. O pastor Levi Merck gosta de utilizar essa expressão com o termo bipolaridade, mas bipolaridade aqui não é loucura, tá? Temor, na visão dele, e eu concordo em certo sentido, é a ideia de que diante de um Deus tão pleno, e eu tendo que reverenciar esse Deus, a única coisa que me resta é me afastar dele, porque eu sou pecador. É uma pessoa que está diante de um Deus tão perfeito, tão pleno e tão santo, e ao olhar para si mesmo se vê tão sujo, tão pecador, tão imundo, que ele diz assim: não há compatibilidade, eu vou me distanciar desse Deus. Mas ao mesmo tempo, ao reconhecer a graça e a misericórdia de Deus, o seu coração também pulsa pelo desejo de estar próximo desse Deus. Só que eu não posso estar próximo desse Deus sujo e imundo. Eu tenho que fazer o quê? Me purificar, passar por um processo de santificação para poder me aproximar dele. Se todo homem entendesse esse conceito na sua base, na sua plataforma essencial, já seria um grande passo em busca daquilo que Deus espera do homem. Seria assim: eu não posso estar diante desse Deus imundo, então eu vou me afastar, mas eu vou me afastar para me purificar, me tornar um homem de Deus, porque aí eu serei digno de estar próximo dele. Ele vai dizer: olha, virtuoso é o homem que teme a Deus, que se purifica diante desse Deus. E como ele o faz? Se comprazendo nos seus mandamentos, ou tendo prazer, satisfação produzido pela lei de Deus. Não responda, mas você lê a Bíblia todos os dias como quem senta numa mesa para degustar a melhor refeição, porque a palavra de Deus para nós, ela é configurada como um alimento, não é verdade? E é um alimento saudável, nutritivo e que produz a nossa maturidade ou a nossa força. Mas será que nós nos debruçamos diante do texto com toda essa paixão, com todo esse desejo? A maioria de nós não. E os poucos que se debruçam sobre a palavra normalmente se debruçam muito mais como um rito religioso do que propriamente com o desejo de extrair dela o alimento da sua vida. Esse é um problema, porque
Num passado muito recente, eu questionava muito a minha própria vida. Quando eu parava e ia ler a Escritura, eu dizia assim: Senhor, será que eu me debruço diante desse texto como alguém que de fato ama a sua palavra? E diz o salmista no Salmo 1, né? Aquele que ama, lê e medita nela dia e noite. Será que eu tenho toda essa satisfação, todo esse prazer? Similar ao que nós fazemos numa mesa de refeição, quando nós temos diante de nós um prato gostoso. Minha esposa até hoje, como diria o bom baiano, é encabulada comigo. Quando eu morava em Pindamonhangaba, certa vez eu a chamei para ir em Quiririm. Aqui, né? Quiririm é um distrito de Taubaté, né? É correto dizer isso, o distrito de Taubaté. E nós encontramos um restaurante lá e tinha um prato que era assim, frango com polenta. E minha esposa dizia assim: você sai comigo para almoçar e pede frango com polenta? Eu nunca comi um frango com polenta tão gostoso, irmãos. E eu tive que voltar lá outras 2 vezes. Aí nos anos seguintes, minha esposa, ela gosta muito de cozinhar, minha esposa é nutricionista. Nos meus aniversários ela dizia assim para mim: irmão, o que você quer que eu cozinhe? Ah, já sei, frango com polenta. Até hoje ela fica encapulada, tanta coisa para cozinhar, você quer frango com polenta? Porque para mim aquilo tem um sabor tão gostoso e tão agradável. Só de pensar eu estou salivando, entende a ideia? Aí você põe na mesa o alimento, o prato que você gosta, aquilo te faz olhar, falar: que delícia! É assim que você tem que olhar para a palavra de Deus. Que delícia! Que coisa maravilhosa! Né, Rafa? Lá no CDVAP a gente aprende isso, né? Olhar para o texto e pensar na palavra com integridade. Mas vamos avançar. Esse retrato também é visto um pouco adiante no versículo 4, quando diz assim: ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Quero destacar uma coisa e depois tentar propor uma tradução diferente para esse texto. A ideia de justo também está relacionada à integridade. É a ideia de uma capacidade de ser inteiro, não ser parcial, não ser rompido ou quebrado ao meio, mas ser inteiro, ser íntegro. Agora eu tendo a acreditar numa tradução livre, essa tradução é minha, que o texto seria melhor lido se fosse lido desta maneira: a luz, ela surge na escuridão em direção aos graciosos, compassivos e justos. Os irmãos conseguem entender a ideia? Se você é um homem virtuoso, seguindo as orientações de Deus, vivendo esse padrão e comunicando esse valor, é a ideia que para você, por ser virtuoso, por ser bem-aventurado, a luz nasce em sua direção. É como se a luz fosse a resposta que caracteriza e evidencia o seu caráter no reino. Então, para os que são benignos, misericordiosos, justos, compassivos, graciosos, a luz surge e ilumina você na escuridão, o faz enxergar e perceber melhor as coisas à sua volta. Um dos versículos que o meu filho de 5 anos, o Arthur, já decorou e tem que recitar quase que diariamente é: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu digo para o meu filho: onde é que você encontra as respostas para os seus dilemas, filho? Ah, já entendi. Na palavra de Deus. Mas há algumas questões ainda envolvidas nessa ideia do retrato como virtudes. Nos versículos 5 e na primeira parte do versículo 6, ditoso é o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo e não será jamais abalado. Há uma espécie de enunciado sobre o comportamento desse homem virtuoso na relação que ele tem com o bem que ele deve prestar a outra pessoa. A gente vai ver isso aqui em outros versículos. Ditoso é a ideia de um homem que é bondoso, de um homem que se presta a servir o seu próximo, que se compadece ou age em favor do próximo, sem esperar nada em troca, que empresta ao necessitado sem esperar nada em troca. Alguém entre nós com alguma necessidade, estou disposto a servir, a atuar em seu favor, mas eu não espero absolutamente nada em troca. A ideia de servir, dedicar-se, lapidar a sua própria existência em favor.
Agora me chama a atenção essa ideia de defender a causa em juízo. A declaração tem a ver com a dedicação e o amor que ele presta ao próximo e o faz permanecer estável. Não estará projetado, mas olha o que diz os versículos de 7 a 9. Este homem ditoso, justo, bem-aventurado, virtuoso, ele não temerá más notícias. Seu coração estará firme e confiante no Senhor. O seu coração está entregue, seguro e nada temerá. No final verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre. O seu poder será exaltado em honra. Qual é a ideia? De que esse homem que se compadece, que é capaz de emprestar, de servir, de ajudar o próximo sem esperar nada em troca, ele vai até o próprio julgamento na defesa desse indivíduo e faz isso com segurança. Ele não tem receio do que pode sobrevir sobre ele, porque ele está firme, alicerçado no Senhor. É um homem virtuoso, é um homem bem-aventurado. Mas além desse retrato que declara a virtude desse homem, o Salmo também fala de um resultado para o homem de Deus, e que eu estou chamando aqui de um legado, Legado é a ideia de valores que são comunicados de geração para geração. Olha que interessante isso aqui. Versículos 2 a 3, primeira parte. A descendência desse homem bem-aventurado será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza. As gerações posteriores serão favorecidas pelo cuidado, ação e virtude do homem de Deus. Todas as coisas sendo iguais, o estilo de vida é justo e se torna mais próspero. Eu tenho uma linha de raciocínio sobre a ideia da prosperidade na Escritura, e que nada tem a ver com a teologia da prosperidade do mundo neopentecostal. Mas eu acredito na prosperidade, porque eu acredito que a Escritura fala de sermos prósperos, até financeiramente. Só como que eu interpreto essa questão? A prosperidade não é algo mágico que cai no nosso colo a partir de barganhas com Deus. Prosperidade tem a ver com a minha capacidade de gerenciar os recursos que Deus me dá. Eu aprendi isso com o pastor Paulo Henrique Tavares e vou dar para vocês de graça. De graça recebi, de graça. Você quer uma receita infalível para você ficar rico? Quer ou não? Eu acho que não vou dar, não. Quer ou não? Porque estão com medo, né? Eu dou, de graça. Uma receita infalível para você ficar rico, ou mais rico a cada dia. Primeira coisa, gaste menos do que você ganha. Segunda coisa, sempre separe aquilo que é do Senhor, em demonstração da sua fidelidade. E terceiro, deposite a sobra numa boa poupança. Eu lhe garanto que a cada vez você estará mais rico. Isso é prosperidade. Sabe o que é prosperidade? É você saber gerenciar os recursos que Deus te dá. Se você souber gerenciar bem os recursos que Deus te dá, você sempre terá alguma coisa na vida. Isso é prosperidade. Quando a Escritura declara e será próspero, será abençoado, a ideia é essa: seja um bom mordomo do recurso de Deus. Você vai ver se você não vai alcançar isso. Agora observe, não tem nada a ver com a teologia da prosperidade, que é dê e receberá, dê e cairá no colo, coisas desse tipo. Isso não existe. Mas ser bom mordomo, isso é Bíblia. Pode fazer, irmãos, vai dar certo, viu? Eu garanto para você que dará certo. Garanto que dará certo. A ideia é que um homem bem-aventurado, que se aplica em ser virtuoso nos desígnios de Deus, ele é capaz de deixar um legado à sua descendência. E esse legado você pode até entender como material aqui, porque uma vez ele sendo um bom administrador, a herança dele delegada aos seus filhos será de proveito para o filho passar para a geração seguinte. Só um parênteses: porque o mundo secular e ímpio, as emissoras, a mídia de modo geral, tenta destruir família.
porque ele tenta quebrar aquilo que é mais fundamental numa sociedade. Como é que haverá prosperidade em famílias onde há divórcios e divórcios, onde os filhos saem de casa, onde um homem tem que ficar pagando pensão e pensão e pensão e pensão? Onde há prosperidade nisso? Agora, haverá prosperidade num seio familiar onde se preserva a unidade da família e se contempla isso durante toda a vida, porque são os filhos que serão beneficiados por tudo que o homem de Deus construiu, isso é um legado. Você quebra essa estrutura, você quebra todo o resto. Mantenha essa estrutura e a sociedade será muito melhor. Só uma dica. Continuemos a pensar no resultado. Olha que interessante, na poesia do Salmo isso aqui. No versículo 3 a gente lê assim: a sua justiça permanece para sempre. Você avança lá para o versículo 9 e diz: e a sua justiça permanece para sempre. Irmãos, na Bíblia não tem versículos, tá? Isso não existe no texto. Porque quando foi escrito não existia isso. Nós temos só para a nossa própria organização. Mas a ideia seria o seguinte: no início da narrativa do Salmo ele diz: a sua justiça permanece para sempre, e no final ele diz também: a sua justiça permanece para sempre. Num processo que seria uma estrutura de quiasmo, creio eu, olha o que vem no meio de tudo: será tido em memória eterna. Isso é um legado. A sua competência para comunicar os valores do reino, da comunidade dos santos, mesmo quando você morrer, ainda será comunicado por aqueles que ficaram, e esses valores ainda serão comunicados por essa descendência. Isso é um legado. Homens que já morreram, mas que ainda falam, pela história, o modelo e o exemplo que eles configuraram quando em vida. Perguntaria para vocês assim: aqueles que têm filhos, ou os que pretendem ter filhos, e aqueles que não puderam ter filhos, não se sintam incomodados com a minha afirmação. Mas seria assim: quando você encerrar a sua carreira nesse mundo, deixar essa terra, o que sobrará para o seu filho em relação à sua própria história, ao seu legado? Sabe aquela ilustração da mãe com o filho num culto fúnebre, em que o pastor elogia, e a mulher de repente diz assim: vai lá ver se algum marido está lá mesmo. O que você vai deixar para aqueles que ficam? Parece que o texto está querendo comunicar para nós o seguinte: que um homem bem-aventurado, virtuoso, que é feliz e satisfeito pelas ordens cumpridas dentro do reino do Senhor, ele tem um resultado óbvio: a sua própria memória, que é preservada na sua descendência. Ela ficará para sempre na mente dessas pessoas. Eu acho isso aqui fascinante. O meu avô Moisés Martins Cardoso foi alguém que deixou um legado na minha família, e até hoje nós fazemos referência a ele, do interior da Bahia, para alcançar toda a sua família no Evangelho. Que história bonita, e que bom que nos deixou essa história. E aí eu termino com uma espécie de reflexão, que parece que é o que o Salmo propõe nessa oposição que ele apresenta, ou no contraste entre o bem-aventurado e o homem que não é bem-aventurado. Ele diz assim no versículo 10: o perverso, esse vê isso e se enraivece, fica bravo, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos, esse perecerá. Sabe qual é a ideia aqui? O perverso, o que se incomoda, o que é invejoso, o que range os dentes, esse não deixa legado nenhum, e a sua própria história vai morrer junto com ele, não fica nada. Mas o bem-aventurado, este não, este comunica valores. O perverso, ele tem prazer em ver, ele não tem prazer em ver o bem e o sucesso do próximo, não tem. Sabe quando alguém chega para você, alguém próximo a você, que tem um relacionamento íntimo com você, e conta algum obstáculo vencido na vida, e você, poxa, que alegria! Que alegria que lá no passado bem recente sentei numa classe do CTVAP para lecionar um pouco de metodologia e síntese do Novo Testamento para o Lielcio. Agora o Lielcio está me convidando para vir aqui dar instrução para homens da sua igreja. Que alegria, que satisfação.
terminar, viu, Jonas? Que alegria! As realizações que a gente vê nas pessoas que convivem conosco devem trazer nosso contentamento também. Mas o perverso não vê assim. O sucesso do outro é a sua própria raiva. É o veneno que toma querendo que o outro morra. Olha o que diz aí. Ele toma o veneno esperando que os outros aqui morram. Isso é uma frase do Hernando Dias Lopes, né? Mas é verdadeira. Quando você tem mágoa, raiva, ódio de alguém, você toma o veneno achando que o outro é que vai morrer. Quem morre é você. Quem morre é você. E termino com esse texto de Provérbios 14, 26. No temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Eu gosto dessa ideia de refúgio. O filho que não vê um lugar mais protegido do que a cobertura do próprio pai. Entende a ideia? O filho que tem segurança e corre para o pai na hora do perigo. As crianças menores comunicam muito isso, né? Dá um estouro, explode alguma coisa, que elas fazem? Corre para as pernas do pai, porque é ali que elas encontram segurança. No temor do Senhor, este homem, ele tem forte amparo, e ele se torna forte para ser o refúgio para os seus filhos. São homens de Deus. Como alcançar a excelência em todo esse processo? Simples. Você precisa ser a perfeita caricatura de um homem bíblico, um homem de Deus, portanto, viver em santidade diante do Senhor.